Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução Guilhom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 31, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração, itens de 1 a 4 e de 18 a 19. Simplicidade e pureza de coração. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença do Josimar, da Marli, do Ney e da Michele. E neste momento também, vamos serenando o nosso coração, relaxando o nosso corpo material, entrando em contato com o nosso Pai Maior Deus, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui entre os encarnados, podendo crescer, aprender, evoluir e expiar. Agradecemos também ao nosso irmão maior, o Mestre Jesus, que nos disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que nós possamos caminhar junto com Ele, e que possamos encontrar a verdade junto com Ele, para viver a verdadeira vida, que é a nossa vida espiritual. Agradecemos também aos amigos espirituais que estão aqui conosco e sempre estão nos intuindo, nos amparando e nos protegendo. E que eles continuem junto conosco nessa nossa jornada, auxiliando a nós nesta atual encarnação. E assim, com o coração cheio de agradecimentos, vamos iniciar esse nosso estudo de hoje. E que assim seja, graças a Deus. Então, nós continuamos aqui nosso estudo e perguntamos: quem são os puros de coração? Boa noite, meus irmãos. Os puros de coração são aqueles que não se contaminam com a podridão do mundo, né? E renunciam ao orgulho e ao egoísmo. A pureza do coração substitui o culto externo pelo interno. As genuflexões, as adorações pagãs, as preces cantadas e mastigadas só têm significado perante a liturgia. Fazer o culto exterior sem interior é o mesmo que caiar sepulcros que guardam podridão. O que o Senhor quer é a limpeza, a pureza do coração. Segundo Allan Kardec, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e orgulho. Excelente, Josimar. E aí entra para nós uma questão interessante, que é qual a importância dos pais na vida das crianças? Bom, Deus nos coloca como responsáveis para conceber, gerar, ensinar, proteger, enfim, educar e direcionar e, acima de tudo, estimular as potencialidades divinas que já estão impressas no espírito e, acima de tudo, reconduzi-la ao Pai. Essa verdadeira missão que temos enquanto pais é uma grande oportunidade não somente de ensinar, mas de aprender, de ajustar situações de desafetos, de desajustes, e é a melhor forma de amar o próximo como a si mesmo. E eu chego até a afirmar que, nesse caso, conseguimos amar mais esses próximos, né, que são nossos filhos, do que a nós mesmos. No retorno de nós, pais, à pátria espiritual, certamente teremos que responder, através de nossas consciências, o questionamento: o que fizemos dos filhos de Deus que nos foi dado como responsabilidade de encaminhá-lo no caminho do bem? Então, na questão
582 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec explica sobre essa responsabilidade da paternidade. Sem dúvida, é uma missão e é, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que envolve mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização frágil e delicada, que torna acessível a todas as impressões. Então, ser pais e condutores deste espírito que nos foram confiados faz parte de um sublime magistério. Sabemos que o lar é a primeira escola e os pais os primeiros professores desses filhos. O lar, então, precisa de ser um programa moral a ser ensinado e cumprido. Os pais devem ser verdadeiros conselheiros, orientador e ajudar a abrir e fechar portas do mundo. Defensor e protetor em momentos de desafios, exemplos serem seguidos até que os filhos cresçam e possam fazer uso do seu livre-arbítrio e assim renovar o ciclo, sendo capazes de orientar e conduzir outros espíritos. Excelente, Marli. E o que nós devemos entender pela frase: se a vossa mão é motivo de escândalos, cortai-a? Pois bem, Jesus, ele nos diz, ai daquele por quem vem o escândalo, né? Ai daquele que tropeça aí de sua própria ignorância. Ele sabe da inevitável necessidade de erguermos após a queda. Sabe que muitas vezes, para compreendermos aquilo que fizemos ao nosso próximo, gera sofrimento e dor. Precisamos vivenciar esta dor. O que é sentir em nosso peito, na tentativa de nos fazer acordar e continuar a nossa caminhada. Não há, nesse sentido, uma punição ao erro, e sim uma tentativa de despertar, derrubar a justificativa que é construída em torno de nós mesmos. Mostra-nos que o que antes que parecia o mais certo a fazer não passava de pura ilusão. Jesus nos mostra também como nos livrarmos desse mal do escândalo, das más tendências que Kardec afirma que precisamos eliminar, a fim de sermos bons. Se vossa mão é a causa de escândalo, cortai-a. Essa figura de linguagem é forte, enérgica e traz uma proposta de reforma. Cada um de nós deve, ao longo da vida, procurar eliminar de si próprio toda qualquer causa de escândalo, arrancar as raízes dos vícios que nos cegam e estagnam na ignorância. Pois bem, a reforma íntima que exige de nós nessas atitudes é para que nós tomamos um rumo, né? Nesta luta contra a nossa ignorância, do não conhecimento das coisas. Por quê? Porque a ignorância é a mãe de todos os males. Exige que tenhamos uma visão clara de nós mesmos pelo uso do autoconhecimento e que nos libertemos de tudo que nos pesa na bagagem, como, por exemplo, o egoísmo, o orgulho, a intolerância. Somos a expressão do que vai dentro de nós. Essas expressões nascem o escândalo. Cortar a mão significa fechar o canal da expressão que acaba por ferir o próximo. Eliminar o que em nossas vidas nos leva a cair. Pois bem, Kardec nos orientou o rumo ao amor e à instrução. Sua célebre frase faz uma releitura dos maiores ensinamentos de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento e o mais fundamental, ao meu ver. Conhece a verdade, ela vos libertará. Precisamos estar alerta de que a limpeza de nossos corações está diretamente relacionada ao remexer do solo, a remoção das ervas daninhas, o preparo desse solo, areando com amor, sabedoria, deixando o sol, que é o amor do Pai, penetrar
no íntimo, espantando a escuridão. Então, irmãos, seremos terreno fértil, onde as sementes divinas brotarão e darão frutos. Muito bom, Ney. E por que Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas? Esse episódio aconteceu quando Jesus estava sentado, conversando com o povo, e aí chegaram umas mulheres com várias crianças, e as crianças queriam ficar na frente, próximas a Jesus. E os discípulos começaram a tirar as crianças, até porque na época não era cultura deixar a criança na frente. E Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, ou deixai vir a mim os pequeninos. Nós temos duas interpretações possíveis para essa fala de Jesus, e todas as duas são muito importantes para nós cristãos, para nós que estamos buscando a nossa escala evolutiva. A primeira é: deixai vir a mim as crianças, porque Jesus, e a gente sabe da pureza da criança, a criança nasce sem as lembranças do passado, ela tá ali recomeçando uma nova vida. Então, deixar Jesus chegar na vida desses pequenos seria como é para nós hoje fazer o evangelho, levar o evangelho para essas crianças, educá-las no cristianismo, ensinar para elas o verdadeiro amor do Cristo, com todas as coisas boas que ele nos ensinou: amar o próximo, respeitar o outro. E essa seria a interpretação do que, a primeira interpretação do que é deixar vir a mim os pequeninos. A gente já estaria introduzindo os preceitos cristãos na vida das crianças. A outra interpretação, tão importante quanto, é a que se refere à nossa infância espiritual. Jesus, quando ele se referia aos pequeninos, ele estava querendo falar dos espíritos que ainda se encontravam em grande sofrimento, espíritos muitas vezes desencarnados que estavam ali naquele momento para zombar, para tentar atrapalhar todo o trabalho que Jesus veio à Terra para fazer. E até mesmo os encarnados, né? Nós temos por hábito de nos engrandecer, mas nós somos pequeninos. Então, para a gente, e Jesus carinhosamente nos chama de pequeninos, por quê? Porque nós estamos evoluindo, nós precisamos ainda nos melhorar, e muito, para chegar num nível melhorzinho, vamos colocar assim, porque se a gente está aqui reencarnando ainda, é porque a gente precisa evoluir muito. Então, essa é a ideia, né, de humildade. Nós somos os pequeninos porque nós ainda estamos na infância espiritual, nós ainda somos egoístas, orgulhosos, ainda somos apegados a sentimentos que não nos ajudam, né, nesse caminho de amor e de retidão que o Evangelho nos prega. E aí, se a gente casar também as duas interpretações, né, nós precisamos evoluir da mesma forma, e nós, como pais, mães, tios, as pessoas que trabalham nas casas espíritas, na evangelização, estão fazendo esse trabalho, né, de levar o Evangelho do Cristo aos pequenos, a criar aí um terreno fértil que um dia com certeza vai dar bons frutos. Exatamente, Michele, e nada melhor para representar a simplicidade e pureza do que uma criança, né? Bem, pessoal, obrigado pela colaboração de todos no estudo desta noite, e pedimos para a nossa amiga Michele fazer a nossa prece de encerramento. Vamos serenar nossos corações e elevar nossos pensamentos. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, espiritualidade amiga, agradecemos pela oportunidade de mais um estudo na noite.
Agradecemos por essa comunhão que temos e podermos levar esse estudo a outros amigos e irmãos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos encarnados na Terra, desse aprendizado grandioso e termos o seu Evangelho em nossa vida como guia. Pedimos, Senhor, que nos abençoe, nos dando paz e sabedoria, para que possamos nos lembrar todos os dias que, para um dia sermos grandes, nós precisamos realmente sermos pequenos, humildes, que o seu Evangelho possa estar sempre gravado em nossas lembranças, que os nossos espíritos amigos, os nossos guardiões estejam sempre conosco, nos intuindo e nos ajudando nessa jornada. Pedimos também que abençoe todos aqueles que necessitam de apoio, de saúde nesse momento que estamos vivendo, Pai. Abençoe todos aqueles que vão partilhar conosco do nosso estudo e nos dê força e discernimento para continuar nessa jornada. É isso que agradecemos e pedimos que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.